Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3 e hoje vamos falar de derivadas direcionais. Nós agora, pessoal, vamos estudar um tipo de derivada chamada derivada direcional, que nos permite encontrar a taxa de variação de uma função de duas ou mais variáveis em qualquer direção. Então, o que a gente estava fazendo antes em derivadas parciais era calcular derivadas em relação a duas direções, em relação ao vetor i e em relação ao vetor j. Vou falar para vocês já já. Lembrando que se z é uma função de duas variáveis, as derivadas parciais f de x, ou seja, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y, são definidas como tem um limite, né, que vocês já estão acostumados, e representam as taxas de mudanças de z nas direções x e y, ou seja, na direção dos vetores de unidade i e j. Coloquei um desenho só para vocês entenderem. Aqui tem minha superfície, no ponto P aqui, onde que a reta tangente está passando, ou seja, a derivada dessa função no ponto P é a inclinação dessa reta. E observe que a direção dela é paralela ao vetor i, né? Então, toda vez que estávamos calculando as derivadas parciais em relação a x em relação a y, o que a gente estava fazendo? A gente estava calculando a derivada na direção de i ou na direção de j. Neste caso, a derivada parcial aqui é em relação a x, né? O y que é fixo. Então, quando estamos calculando a derivada em relação a x, observe que a direção da minha derivada é na mesma direção de quem? Do i. Beleza? Então é isso, né? Quando eu faço a derivada em relação a y, significa que eu estou tomando a direção ali da minha derivada em relação ao j, tá bom? Pessoal, suponha agora que queremos determinar a taxa de variação de z em x0 e y0 na direção de um vetor unitário arbitrário u de a, b. Tá? Então, na direção de um vetor qualquer, u, que seja unitário. Então, aqui eu coloquei o gráfico como se a gente estivesse olhando de cima da nossa superfície, tá certo? Então, a gente tem um ponto aqui x0, y0 e o vetor u, unitário. Lembrando que esse vetor a gente pode escrever, né, se um vetor a, b, nós podemos reescrevê-lo como cosseno θ, seno θ, né? Se ele é unitário, então, lembrando, né, que fica cosseno de θ é igual a sobre 1, ou seja, a é igual a cosseno de θ, né? E vocês conseguem determinar agora o b. Então, vamos analisar agora essa taxa de variação na minha superfície. Vamos ver graficamente como funciona. O plano vertical que passa por P, ou seja, esse plano vertical que passa por P no ponto P, que é o x0, y0, z0, na direção do vetor unitário U, intercepta a minha superfície S na curva C, beleza? A inclinação da reta tangente T, a inclinação dessa reta tangente T, AC, né, a minha curva C, em P, é a taxa de variação de z na direção de u. Vocês lembram que quando a gente estava calculando as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, era sempre um plano vertical paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Agora a nossa ideia é pegar um plano que seja vertical também e que esteja na direção do vetor u. Continuando, a interpretação da taxa de variação de z na direção de u. Se Q é um outro ponto em C, ou seja, um ponto diferente de P, então P', que está aqui embaixo, e Q' são projeções, o P', projeção de P, e o Q', projeção de Q, no plano x, y. Então, o vetor P' e Q' será paralelo ao vetor U, tá certo? E, portanto, podemos escrever o vetor P' e Q' como múltiplo escalar aqui do U. Se eles são paralelos, né? Por sua vez, o vetor vai ser o HA e HB, visto que o U é o A e B. Agora, analisando o plano XY, nós temos o P', Q', vou chamar esse vetor de T. Então, vocês vão ver quem que vai ser esse valor de T. Olha que interessante. Aqui nós temos a variação no X, né? x0, x, a variação no Y. Então, a variação no X aqui vai ser representada por HA e a variação no Y vai ser a diferença aqui, y menos y0, que vai ser igual a HB. Então, observa que se vocês quiserem saber quem que é esse vetor t, né, quem que é o P', Q', aqui vocês conseguem calcular o comprimento dele, né, que vai ser através da raiz, né, de esse vetor aqui ao quadrado mais esse vetor ao quadrado. Ou seja,
vai ficar h ao quadrado mais b ao quadrado, colocando o h aqui em evidência, h ao quadrado em evidência, vai ficar então h raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que lembrando que a ao quadrado mais b ao quadrado, o a é o cosseno e o b é o seno. Então isso daqui, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ou seja, o t vai ser igual a quem? Ao h, tá certo? Agora vamos finalizar o nosso raciocínio em relação à taxa de variação de z na direção de u. Vimos anteriormente que x menos x0 é igual a HA e y menos y0 é igual a HB. Então, o x eu posso reescrever como mando x0 para lá, vai ficar x igual a x0 mais HA. Ok. Por sua vez, o y vai ser igual a y0 mais HB. Aqui embaixo eu coloquei a variação de z sobre h. A variação de z é z menos z0. E z é quem? F de x, y. Só que o x nós acabamos de reescrever como x0 mais HA, que eu acabei colocando aqui. E o y como y0 mais hb, que está aqui também, menos o z0, que por sua vez é f de x0, y0. Isso tudo sobre h. Se tomarmos o limite quando h tende a zero, quando h tende a zero ou quando q tende a p, vai depender do livro que vocês estão trabalhando, vamos obter a taxa de variação de z na direção de u, que é chamada derivada direcional de f na direção de u. Então, essa taxa de variação de z na direção de u é a derivada direcional de f na direção de u. Definição 2. Então, concluindo esse resultado. Tá? A derivada direcionada de f em x0, y0 na direção do vetor unitário u é escrita por desão a derivada de f, no caso aqui x0, y0, na direção de u. Sempre vai ter, quando vocês estiverem trabalhando com derivada direcional, sempre vai ter um vetor aqui para indicar a direção da sua derivada. Tá? Então, esse aqui vai ser o limite dessa parte toda que acabamos de escrever. Obviamente, se esse limite existir. Pessoal, olha que interessante agora, hein? Vamos comparar essa definição 2 com as equações do primeiro slide, ou seja, com as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Se a gente tomar u como vetor unitário i, 1 e 0, o que vai acontecer? O a é 1, o b é 0. Quando for substituir aqui, então fica f de x0 mais h, e por sua vez o b é 0, então vai zerar aqui, vai sobrar só o y0. E aqui ficaria f de x0, y0. Tá certo? Então, o que aconteceu? Quando eu estou derivando, fazendo derivada direcional, na direção do vetor unitário 1 e 0, nós estamos fazendo a derivada parcial em relação a quem? A x. Isso é o que a gente trabalhava, né? Então, esse aqui era um caso específico do caso geral usando a definição 2. É muito legal isso, né? Por sua vez, se você tomar aqui o u igual ao j, com o vetor unitário 0 e 1, quando você for substituir aqui, vai ficar só o x0, né? E do lado de cá fica o y0 mais h, menos f de x0, y0. Ou seja, é a derivada parcial em relação a quem? A y. Então, isso aí é o que acontece geometricamente, né? Quando você pega lá a sua superfície, aí você tem um vetor j ali, que está no eixo y, né? Então, quando você faz a derivada, você está fazendo na direção do vetor j. Beleza? Então, essa é a interpretação. Agora, pessoal, nós acabamos de ver a parte teórica de derivada direcional e vamos para os cálculos, né? Como calcular uma derivada direcional? Quando calculamos a derivada direcional de uma função definida por uma fórmula, geralmente usamos o seguinte teorema. Então, esse aqui é o teorema 3. Se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor u, a, b e é representado por desão, né, a derivada direcional aqui de f, x, y, né? Ou seja, na direção de u vai ser igual a derivada parcial em relação a x vezes o a, mais a derivada parcial em relação a y vezes o quem? O b. Então, essa formulazinha que vamos usar. Lembrando, né, se o vetor u for unitário, nós podemos escrever o a como cosseno θ e o b como seno θ. Tá certo? Então, vamos para o exemplo. Encontre a derivada direcional da minha função f, se f é igual a x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado, e u é o vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Qual será a derivada direcional aqui, né, de f1, 2 na direção do u? Solução. Então, é a formulazinha, né? Você vai ter a derivada parcial em relação a x, cosseno de θ, que no caso é π sobre 6, mais a derivada parcial
em relação a y, seno θ, que no caso aqui é π sobre 6. Cosseno de π sobre 6, raiz de 3 sobre 2. E o seno vai ser meio. Aí, a derivada parcial em relação a x, vocês fazem, né? Que vai dar 3x ao quadrado menos 3y e aqui zero. Se eu estou derivando em relação a x, considero o y constante. Então, fiz a derivada parcial em relação a x, em relação a y. Depois que eu desenvolvi a conta, né? Coloquei aqui em uma equação só, vocês vão substituir, né? Onde tem o x, vocês vão substituir por 1. Onde tem o y, vão substituir por quem? Por 2. Assim, vocês encontram sua derivada direcional de f1, 2. Ok? Então, é só fazer as continhas. Então, é isso, pessoal. Apresentamos, então, na videoaula de hoje, a ideia ali da derivada direcional, a interpretação geométrica e como resolver essa derivada direcional. Deixei 3 exercícios para vocês treinarem, tá certo? Então, dado uma função, no ponto 1 e 1, aqui eu coloquei o valor do θ, vocês vão calcular essa derivada no ponto dado e na direção do ângulo U, que no caso vai ser vocês vão usar o ângulo θ aqui, tá bom? Então é isso. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do Sturt, volume 2. Um grande abraço e até a próxima.